Milionário não aceitava ser tocado por nenhuma mulher há anos, até contratar uma enfermeira pura que despertou algo que ele pensou ter perdido para sempre. Aqui é o Dom, seu narrador de histórias. Acomode-se, pois a nossa trama de hoje promete te prender até o fim. Se o começo dessa história já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você, para não perder nenhum capítulo dessa trama. E deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que o amor sempre encontra um caminho. A vasta mansão dos Montenegro era um monumento ao silêncio. Aninhada no topo de uma colina, com vista para a cidade cintilante que se estendia abaixo como um tapete de diamantes, a propriedade era tanto uma fortaleza quanto um lar. Seus jardins meticulosamente cuidados e suas paredes de pedra imponentes falavam de riqueza e poder, mas para seu único ocupante, Heitor Montenegro, ela era uma gaiola dourada, uma prisão autoimposta, erguida para manter o mundo e, principalmente, o toque humano à distância. Heitor, um homem que já fora o sol de seu próprio universo, magnata dos negócios, aventureiro, de sorriso fácil e abraço caloroso, agora vivia nas sombras de sua própria casa. Há 5 anos, um acidente brutal não apenas lhe roubara a mobilidade plena, confinando-o a uma cadeira de rodas e a uma rotina de dor crônica, mas também lhe arrancara algo muito mais profundo, a capacidade de suportar o contato físico. Cada toque, por mais breve ou inocente, era uma brasa viva em sua pele, reavivando as chamas de uma memória que ele lutava desesperadamente para soterrar. Médicos, fisioterapeutas e uma sucessão de enfermeiros haviam tentado e falhado. Todos foram repelidos pela barreira de frieza e hostilidade que ele erguera. Sua aversão, inicialmente uma resposta ao trauma, havia se cristalizado em um princípio de vida, uma regra inquebrável. Nenhuma mulher, em especial, conseguia transpor essa muralha. A delicadeza feminina, que um dia lhe fora fonte de prazer, agora era um gatilho para a agonia. Ele se tornara um rei em um castelo vazio, um milionário cuja vasta fortuna não podia comprar o que ele mais precisava: paz e um vislumbre da conexão humana que ele renegava com tanto fervor. Jéssica Almeida sentia o coração bater descompassado enquanto guiava seu modesto carro pelos portões de ferro forjado da mansão. Aos 26 anos, ela possuía uma pureza que não se limitava à sua falta de experiência mundana, mas que emanava de sua alma. Era uma pureza de intenção, uma compaixão genuína que a impulsionara para a carreira de enfermagem. Seus olhos, de um castanho quente e expressivo, refletiam a bondade de um coração que acreditava firmemente no poder curativo do cuidado e da empatia. Órfã desde cedo, criada por uma tia amorosa em um bairro simples, Jéssica conhecia o valor da resiliência e da gentileza. Ela não se intimidava com o luxo opulento que a cercava. Sua preocupação estava inteiramente focada no homem que ela fora contratada para cuidar, o enigmático e recluso Heitor Montenegro. A agência de enfermagem havia sido clara sobre os desafios. O paciente era difícil, resistente ao tratamento, e o mais alarmante, possuía uma aversão patológica ao toque. Várias enfermeiras experientes haviam desistido, incapazes de lidar com sua personalidade gélida e suas regras rígidas. Mas onde os outros viram um caso perdido, Jéssica viu uma alma ferida. Havia uma determinação serena em seu semblante delicado, uma convicção de que, por trás da fachada de milionário intratável, existia um homem que sofria em silêncio. Ela estacionou o carro e respirou fundo, alisando o tecido de seu uniforme branco impecável. Não trazia consigo apenas sua maleta de equipamentos médicos, mas também uma reserva infinita de paciência e a esperança de que seu cuidado pudesse, de alguma forma, tocar o intocável. A porta principal, uma obra de arte em madeira maciça, foi aberta por uma governanta de aparência severa, a senhora Matilde. Seus olhos cinzentos avaliaram Jéssica de cima a baixo, uma expressão de dúvida cravada em seu rosto. A nova enfermeira, suponho, disse ela, a voz desprovida de calor. O senhor Montenegro a aguarda na biblioteca.
E um conselho, menina. Faça seu trabalho, não faça perguntas. E, acima de tudo, não o toque a menos que seja absolutamente necessário e autorizado. Ele não tolera familiaridades. Jéssica apenas assentiu, um sorriso gentil em seus lábios. Entendido. Obrigada, senhora Matilde. O interior da mansão era ainda mais impressionante e intimidador que o exterior. O pé direito alto, o chão de mármore polido que refletia a luz suave dos lustres de cristal e as tapeçarias antigas nas paredes criavam uma atmosfera de solenidade, quase de um museu. O silêncio era pesado, quebrado apenas pelo eco suave de seus próprios passos. Matilde a guiou por um corredor adornado com retratos a óleo de gerações passadas dos Montenegro, homens e mulheres de olhares altivos e confiantes. Era um legado de poder e privilégio, um forte contraste com a vida simples que Jéssica sempre conhecera. A biblioteca era um santuário de conhecimento e solidão. Estantes do chão ao teto, repletas de livros encadernados em couro, cobriam 3 das 4 paredes. Uma lareira de pedra atualmente apagada dominava a 4ª parede. Em frente a uma imensa janela de vidro que se abria para um jardim de inverno, estava ele, Heitor Montenegro. Mesmo sentado na cadeira de rodas motorizada, sua presença era imponente. Tinha ombros largos e um corpo que, apesar da inatividade forçada, ainda guardava a lembrança de sua antiga força. Seus cabelos eram escuros, com alguns fios prateados prematuros nas têmporas, e seu rosto era uma máscara de traços nobres e severidade. Mas foram seus olhos que prenderam a atenção de Jéssica. Eram de um azul profundo, quase tempestuoso, e neles ela viu um oceano de dor, raiva e uma tristeza tão profunda que a atingiu como uma força física. Ele a observou se aproximar, o olhar frio e penetrante, como se pudesse ver através dela, desvendando suas intenções. Senhorita Almeida, sua voz era um barítono grave e controlado, mas com uma aresta cortante. Pontual, uma qualidade rara nos dias de hoje. Jéssica parou a uma distância respeitosa. Senhor Montenegro, é um prazer conhecê-lo. Estou aqui para ajudá-lo no que for preciso. Heitor deu um sorriso cínico, um movimento que não alcançou seus olhos. Ajudar-me? Ouviu o que a agência disse, não é? Ajudar-me é um eufemismo para suportar meu mau humor e seguir uma lista de regras muito simples. A principal delas, como a Matilde já deve ter lhe dito, é manter distância. Minha fisioterapia é mecânica. Meus medicamentos eu mesmo administro quando possível. Sua função será, primariamente, monitorar meus sinais vitais, organizar minha medicação e estar disponível para emergências. Não exijo conversas, não quero simpatia e, repito, não tolero contato físico desnecessário. Fui claro. A franqueza brutal dele poderia ter intimidado outra pessoa, mas Jéssica manteve sua postura calma. Ela não via um monstro, via as muralhas que um homem quebrado havia construído ao redor de si mesmo. Cristalinamente claro, senhor. Respeitarei suas regras. No entanto, como sua enfermeira, meu dever é garantir seu bem-estar integral, e isso às vezes requer uma comunicação clara e observação atenta. Farei meu trabalho da forma mais discreta e profissional possível. Heitor ergueu uma sobrancelha, uma faísca de surpresa em seu olhar gélido. Ele estava acostumado com reações de medo ou de bajulação. A serenidade dela era inesperada. Veremos quanto tempo seu profissionalismo dura. A última não aguentou uma semana. Ele gesticulou em direção a uma pequena mesa. Ali estão meus registros médicos mais recentes. Pode começar por aí. Matilde lhe mostrará seu quarto. Você ficará hospedada aqui durante seus turnos. Ele então virou sua cadeira de rodas em direção à janela. Um gesto claro de dispensa. A audiência havia terminado. Nos dias que se seguiram, Jéssica mergulhou em uma rotina de silêncio e observação. Ela cumpriu suas tarefas com uma eficiência silenciosa, que parecia, ao menos, não irritar Heitor. Organizava seus medicamentos com precisão. Media sua pressão arterial e temperatura, com gestos contidos, sempre anunciando o que faria antes de se aproximar, mantendo o contato ao mínimo absoluto. Ele, por sua vez, a ignorava na maior parte do tempo. Passava horas na biblioteca, lendo ou trabalhando em seu laptop, gerenciando seu vasto império de negócios remotamente.
Suas interações eram breves e estritamente funcionais. Senhorita Almeida, o analgésico. Senhorita Almeida, preciso de ajuda para transferir-me para a poltrona de massagem. Jéssica respondia a cada pedido com a mesma polidez e calma, sua voz suave, um contraponto à rispidez dele. Ela notou os pequenos detalhes que outros poderiam ter ignorado. A forma como seus nós dos dedos ficavam brancos ao segurar os braços da cadeira quando sentia uma onda de dor. O olhar distante que por vezes tomava seu rosto quando ele pensava que ninguém estava olhando. A tensão em seus ombros que nunca parecia relaxar completamente. Heitor, por mais que tentasse, não conseguia ignorá-la completamente. A presença dela era diferente. Não era submissa, nem desafiadora. Era simplesmente calma. Havia uma paz nela que o perturbava. Ele a observava discretamente quando ela se movia pela casa, seus passos leves, seus gestos gentis ao arrumar um vaso de flores ou ao preparar seu chá de ervas noturno. Ela não tentava preencher o silêncio com conversas fúteis como tantos outros fizeram. Respeitava seu espaço, mas sua presença quieta era de alguma forma mais invasiva do que qualquer barulho. E havia seu cheiro. Não era um perfume caro ou artificial. Era um aroma sutil de lavanda e camomila, provavelmente do sabonete que usava, um cheiro limpo e calmante, que parecia pairar no ar depois que ela saía de um cômodo. Era um cheiro que o irritava, e para sua própria confusão, o acalmava na mesma medida. Ele se repreendia por notar tais coisas. Ela era uma funcionária, nada mais. Uma peça temporária em seu tabuleiro de xadrez isolado. O primeiro vislumbre de uma rachadura na armadura de Heitor ocorreu cerca de 2 semanas após a chegada de Jéssica. Era tarde da noite, e uma tempestade violenta castigava a mansão. Trovões ribombavam, e a chuva batia contra as janelas como garras. Jéssica estava em seu quarto, lendo, quando ouviu um barulho alto vindo da biblioteca, seguido por um grito abafado de dor e frustração. Seu coração deu um pulo. Sem hesitar, ela correu em direção ao som. Ao entrar na biblioteca, encontrou Heitor no chão, ao lado de sua cadeira de rodas tombada. Ele havia tentado alcançar um livro em uma prateleira mais alta, um ato imprudente de independência, e acabara perdendo o equilíbrio. Seu rosto estava contorcido em uma máscara de dor e fúria. Não fique aí parada. Chame o segurança para me ajudar a levantar, ele rosnou, a voz tensa. Jéssica avaliou a situação rapidamente. Chamar ajuda levaria tempo. Ele estava em uma posição desconfortável, e o risco de uma lesão maior era real. A necessidade médica superava a regra dele. Senhor, por favor, acalme-se. Vou ajudá-lo. Chamar alguém vai demorar, e o senhor pode se machucar mais, disse ela, a voz firme, mas gentil. Eu disse para não me tocar, ele gritou, mas havia uma nota de desespero em sua voz que ele não conseguiu esconder. Jéssica ajoelhou-se ao lado dele, ignorando seu protesto. Eu sei o que o senhor disse, mas agora eu sou sua enfermeira, e o senhor é meu paciente. Preciso garantir que não se machucou. Seus olhos se encontraram, e por um instante, a tempestade lá fora pareceu se espelhar no azul turbulento dos olhos dele. Ele viu a determinação inabalável no olhar dela, desprovida de pena, apenas de um profissionalismo compassivo. Vou examiná-lo rapidamente. Por favor, tente relaxar e me diga exatamente onde dói. Sua voz era um sussurro calmante, e suas mãos, ao se aproximarem dele, eram lentas e deliberadas. Ela não o tocou imediatamente. Primeiro, apenas pairou sobre seu ombro, dando-lhe tempo para se preparar para o contato inevitável. O ombro e a perna. Ele admitiu, a raiva dando lugar a uma exaustão dolorosa. Jéssica assentiu. Ok, vou precisar tocar seu ombro para verificar se há algum deslocamento. Serei o mais gentil possível. Ela viu o corpo dele enrijecer, os músculos se contraindo em antecipação. Com um toque que era ao mesmo tempo firme e incrivelmente leve, seus dedos pousaram sobre o ombro dele. Para Heitor, o contato foi como um raio. Uma onda de pânico gelado subiu por sua espinha, seguida de perto pelas imagens fragmentadas do acidente. O som de metal se retorcendo, o cheiro de gasolina, a dor excruciante e, acima de tudo, o toque. O toque de mãos que tentavam libertá-lo dos destroços, cada pressão uma agonia. Ele fechou os olhos com força,
um gemido baixo escapando de seus lábios. Mas então, algo diferente aconteceu. O toque de Jéssica não era invasivo, não era apressado nem clínico. Era quente. Havia uma calidez que emanava de seus dedos, uma energia serena que parecia penetrar através de sua pele, não para ferir, mas para acalmar. A memória traumática ainda estava lá, mas pela primeira vez ela não o consumiu por completo. Era como se o toque dela criasse uma pequena ilha de calma no meio de seu oceano de dor. Está tudo bem, Sr. Montenegro. Respire fundo comigo. Ela sussurrou, sua voz próxima ao seu ouvido, um som suave em meio ao caos de suas lembranças. Ele obedeceu quase que instintivamente, sua respiração ofegante começando a se acalmar. A mão dela se moveu com uma perícia suave, seus dedos palpando a articulação com uma leveza que desmentia sua força. Não parece deslocado, apenas uma contusão forte. Agora, a perna. Ela moveu sua atenção para baixo, sua mão pairando sobre a calça dele. Ele sentiu o pânico ameaçar voltar, mas a lembrança da calma que seu toque no ombro trouxera o manteve ancorado. O toque em sua perna foi igualmente gentil. Depois de uma avaliação rápida, ela se afastou. Acho que não há nada quebrado, mas a queda com certeza vai deixá-lo dolorido. Agora vamos colocá-lo de volta na cadeira. Vou precisar que o senhor me ajude. Use seus braços para se apoiar em mim. A ideia de um contato tão íntimo, de seu corpo pressionado contra o dela, era aterrorizante. Mas a alternativa, permanecer no chão frio, era impensável. Com um esforço monumental, ele concordou. Juntos, em um movimento coordenado e difícil, eles conseguiram. Heitor estava de volta em sua cadeira, exausto, dolorido e emocionalmente esgotado. Jéssica, ofegante pelo esforço, endireitou a cadeira e o cobriu com uma manta que estava por perto. Ele não conseguia olhá-la. Sentia-se exposto, vulnerável. A muralha que ele construíra com tanto cuidado havia sido violada. E a parte mais aterrorizante era que, por um breve momento, a violação não fora inteiramente insuportável. Obrigado, ele murmurou, a palavra soando estranha em seus próprios lábios. Jéssica deu-lhe um pequeno sorriso cansado. É o meu trabalho, senhor. Agora, se me permite, vou buscar um analgésico mais forte e uma compressa de gelo para o seu ombro. Ela saiu da biblioteca, deixando-o sozinho com seus pensamentos tumultuados. Heitor tocou seu próprio ombro, no lugar onde os dedos dela haviam estado. A pele ainda parecia formigar, mas não de dor. Era uma sensação nova, uma que ele não conseguia nomear. Naquela noite, a tempestade dentro de Heitor Montenegro começou a se acalmar, não pelo fim da chuva, mas pelo toque inesperado de uma enfermeira pura, cujo cuidado silencioso estava começando a despertar algo que ele pensou ter perdido para sempre. A semente da mudança, plantada em um terreno de dor e isolamento, começava a germinar, e ambos, sem saber, estavam prestes a embarcar em uma jornada que mudaria suas vidas de formas que jamais poderiam imaginar. A noite da tempestade marcou uma virada de página silenciosa na mansão Montenegro. Nos dias que se seguiram, uma nova e frágil dinâmica começou a se instalar entre Heitor e Jéssica. O ar, antes pesado com uma hostilidade palpável, agora era permeado por uma tensão de natureza diferente. Uma mistura de curiosidade, incerteza e uma vulnerabilidade que Heitor se recusava a admitir. Ele tentava, com todas as suas forças, reerguer a muralha de indiferença ao redor de si. Retomou sua rotina de leituras e trabalho, respondendo com monossílabos e olhares cortantes, sempre que Jéssica se aproximava para suas tarefas diárias. No entanto, algo havia mudado irrevogavelmente. A memória daquele toque, o calor sereno dos dedos dela em seu ombro, a forma como a presença dela havia ancorado sua mente em meio ao pânico, assombrava-o. Era uma anomalia em seu universo de dor, uma equação que sua mente lógica e ferida não conseguia resolver. Ele se pegava observando-a mais do que o habitual. Notava a maneira como ela arrumava os livros que ele deixava espalhados, não com a obediência servil de um empregado, but com um respeito quase reverente pelos objetos. Observava o sorriso genuíno que ela oferecia à senhora Matilde, mesmo quando a governanta mantinha sua expressão azeda. Via a luz do sol da tarde enredar-se em seus cabelos castanhos, enquanto ela regava as plantas no jardim de inverno.
transformando um ato mundano em uma cena de tranquilidade poética. Essas observações o irritavam profundamente. Por que ela o afetava tanto? Era a sua calma inabalável? A sua compaixão silenciosa? Ou era algo mais, algo que ele não ousava nomear? Ele lutava contra a crescente necessidade de saber mais sobre ela, de entender a fonte daquela força serena que ela possuía. Jéssica, por sua vez, sentia a mudança na atmosfera. Ela sabia que o incidente da queda havia sido um marco. A vulnerabilidade que ele demonstrara, mesmo que coberta por camadas de raiva, fora um vislumbre do homem por trás da máscara. Ela redobrou sua paciência, movendo-se com ainda mais cuidado ao redor dele, ciente de que o terreno que pisava era sagrado e minado. Ela não mencionou o ocorrido, sabendo que isso apenas o faria recuar ainda mais. Em vez disso, focou-se em criar um ambiente de normalidade e segurança. Começou a introduzir pequenas mudanças em sua rotina, coisas sutis que visavam o bem-estar dele além do estritamente medicinal. Percebendo que ele mal se alimentava, começou a conversar com a cozinheira, sugerindo pratos mais leves e nutritivos que ela mesma levava para ele na biblioteca. Apenas uma sopa, senhor, ajudará a aliviar a dor da contusão, dizia ela, com uma simplicidade que desarmava qualquer protesto. Para sua surpresa, na maioria das vezes ele comia. Ela também começou a deixar uma xícara de chá de camomila em sua mesa de cabeceira todas as noites, sem dizer nada. Eram pequenos gestos de cuidado, mensagens silenciosas que diziam: "Eu vejo você, eu me importo." Uma tarde, enquanto Jéssica organizava os medicamentos na enfermaria adjacente à biblioteca, ouviu os sons suaves e melancólicos de um piano. A melodia era hesitante, como se tocada por dedos que há muito não encontravam as teclas, mas carregada de uma emoção profunda. Curiosa, ela seguiu o som até uma sala de música que raramente era usada. A porta estava entreaberta. Lá dentro, Heitor estava sentado em frente a um magnífico piano de cauda preto. Suas mãos, que normalmente se agarravam aos controles da cadeira de rodas com uma tensão férrea, agora pairavam sobre o marfim. Ele não estava realmente tocando uma peça completa, apenas dedilhando acordes, fragmentos de uma sonata esquecida que parecia ecoar a tristeza em sua alma. Jéssica ficou parada, escondida pela porta, o coração apertado. Naquele momento, ele não era o magnata amargo ou o paciente difícil. Ele era apenas um homem conversando com sua dor através da música. Ela o observou por vários minutos, até que ele parou abruptamente, como se percebesse a própria indulgência, e cerrou os punhos sobre o teclado, a expressão de sofrimento retornando ao seu rosto. Ela recuou silenciosamente, sentindo-se uma intrusa em um momento de profunda intimidade. Mas a imagem dele ao piano ficou gravada em sua mente. Mais uma peça no complexo quebra-cabeça que era Heitor Montenegro. O progresso de Heitor com a fisioterapia havia estagnado. Os exercícios, realizados com máquinas impessoais, mantinham um nível básico de tônus muscular, mas não promoviam uma melhora real. Seu fisioterapeuta, um homem pragmático que o visitava 2 vezes por semana, havia sugerido uma nova abordagem: a hidroterapia. A piscina aquecida da mansão, coberta e equipada, era o local ideal. A água poderia sustentar seu peso, aliviar a pressão sobre as articulações e permitir uma amplitude de movimento que era impossível em terra. Heitor, no entanto, rechaçou a ideia veementemente. A ideia de estar na água, de ser ainda mais dependente para entrar e sair, de precisar de ajuda constante, era aterrorizante. Expor seu corpo, suas cicatrizes, sua fraqueza de uma forma tão crua, era mais do que ele podia suportar. Foi Jéssica quem abordou o assunto novamente dias depois. Ela o encontrou na varanda, observando a chuva fina que caía sobre os jardins. Ela não foi direta. Sentou-se a uma distância respeitosa e falou sobre os benefícios terapêuticos da água, não para ele, mas em termos gerais, como se estivesse compartilhando um fato interessante que lera em um artigo. A flutuabilidade, dizem que é como se o corpo se lembrasse de uma liberdade que esqueceu, disse ela, a voz suave misturando-se ao som da chuva. Heitor permaneceu em silêncio por um longo tempo, o olhar perdido no horizonte cinzento. Liberdade,
Ele repetiu a palavra carregada de um sarcasmo amargo. Uma palavra que não consta mais no meu dicionário, senhorita Almeida. Talvez não precise ser a mesma liberdade de antes. Ela respondeu gentilmente. Talvez seja sobre encontrar novas formas de liberdade. Pequenos momentos. A ausência de dor por alguns minutos. A sensação de um músculo que responde. Isso não seria uma forma de liberdade? Ele se virou para encará-la. O olhar intenso, procurando por qualquer sinal de piedade ou condescendência. Não encontrou nada além de uma sinceridade calma. A lógica dela era impecável, e isso o enfurecia. Mas, no fundo, uma parte dele, a parte que ansiava por um alívio, por menor que fosse, estava escutando. A semente que ela plantara começou a germinar em sua mente. A ideia ainda o apavorava, mas pela primeira vez não parecia totalmente impossível. A imagem dela, calma e profissional durante sua queda, sobrepôs-se ao seu medo. Se alguém poderia ajudá-lo a enfrentar aquilo, talvez fosse ela. Alguns dias depois, para o choque de Matilde e do próprio fisioterapeuta, Heitor anunciou que tentaria a hidroterapia, com uma condição. Apenas Jéssica o ajudaria na piscina. O fisioterapeuta daria as instruções da borda, mas o contato, a assistência dentro d'água, seria responsabilidade dela. A decisão era um teste, tanto para ela quanto para si mesmo. Era um passo monumental para fora de sua zona de conforto, um salto no abismo de seus maiores medos. No dia da primeira sessão, a tensão na mansão era quase elétrica. Jéssica sentia o próprio nervosismo, mas o escondia sob uma camada de profissionalismo. Ela sabia a magnitude da confiança que ele, mesmo que relutantemente, estava depositando nela. Quando chegou a hora, ela o encontrou na beira da piscina. Ele já estava em trajes de banho, uma toalha sobre as pernas. As cicatrizes em suas costas e em uma de suas pernas eram visíveis, testemunhas silenciosas do acidente que mudara tudo. Ele olhava para a água azul e calma, como se fosse um monstro marinho prestes a devorá-lo. Jéssica aproximou-se lentamente. Estou aqui, senhor. Faremos isso no seu ritmo, quando estiver pronto. Heitor não respondeu. Apenas respirou fundo, o maxilar travado. A transferência da cadeira para a escada da piscina foi o primeiro grande obstáculo. Exigia coordenação, força e o inevitavelmente contato. Jéssica guiou o processo, suas instruções claras e sua voz calma. Suas mãos o apoiaram, firmes e seguras. Ele estremeceu ao toque, um reflexo condicionado, mas não recuou. Passo a passo, degrau por degrau, eles desceram para a água. A sensação da água morna envolvendo seu corpo foi um choque. Ele se sentiu exposto, pesado e, ao mesmo tempo, incrivelmente leve. O pânico borbulhou em seu peito. Ele agarrou as barras da parede da piscina, os nós dos dedos brancos. Eu não consigo, ele ofegou, a voz tensa. Sim, o senhor consegue, Jéssica disse, sua voz firme ao lado dele. Ela estava na água com ele, a uma distância respeitosa, mas presente. Concentre-se na minha voz. Sinta a água sustentando você. Deixe-a levar um pouco do peso. Respire fundo. Ele fechou os olhos, forçando-se a seguir as instruções dela. Aos poucos, o pânico começou a ceder, substituído pela estranha sensação da flutuabilidade. Era verdade. O peso que o oprimia constantemente parecia ter diminuído. A dor crônica em suas costas, embora ainda presente, era um eco abafado. O fisioterapeuta começou a ditar os exercícios da borda, movimentos simples de alongamento. Para realizá-los, Heitor precisaria se afastar da segurança da parede. Precisaria confiar em Jéssica para lhe dar suporte. Tudo bem, Sr. Montenegro. Vou segurar suas costas. Apenas relaxe e deixe seu corpo flutuar, disse ela, aproximando-se. Ele viu as mãos dela vindo em sua direção sob a água. Seu instinto gritava para ele se afastar, para voltar para a segurança da borda. Mas ele olhou para o rosto dela. Viu a calma, a confiança, a ausência de qualquer coisa que não fosse um cuidado profissional e genuíno. Com um esforço de vontade que pareceu sugar toda a sua energia, ele soltou a barra. As mãos de Jéssica encontraram suas costas, e seus braços o envolveram para dar estabilidade. O contato foi total. Seu peito roçou no braço dela. Suas pernas flutuaram perto das dela. Para Heitor,
Foi como se o mundo tivesse parado de girar. Ele esperou pela onda de terror, pelas memórias excruciantes. Elas vieram, mas estavam diferentes, distantes. A sensação dominante não era de pânico, mas da solidez do apoio dela, do calor da água e da leveza de seu próprio corpo. Pela primeira vez em 5 anos, ele não estava lutando contra a gravidade, contra seu próprio peso, contra a dor constante. Ele estava flutuando. Ele abriu os olhos e olhou para cima, para o teto de vidro da estufa, vendo o céu azul além. E então, ele fez algo que não fazia há muito tempo. Ele relaxou. A tensão, que era sua companheira constante, pareceu se dissolver na água, escorrendo de seus músculos. Um suspiro profundo, quase um soluço, escapou de seus lábios. Jéssica sentiu a mudança. Sentiu o corpo dele perder a rigidez, a rendição em seu suspiro. Ela o segurou com firmeza, sentindo o peso daquele momento. A confiança que ele lhe dera era um presente imenso e frágil. Ela não sorriu. Não disse nada que pudesse quebrar o feitiço. Apenas o segurou, oferecendo o apoio silencioso de que ele precisava, enquanto ele redescobria uma sensação que pensava ter perdido para sempre. Eles permaneceram assim por um longo momento, o silêncio quebrado apenas pelo som suave da água. Naquele instante, na piscina aquecida da mansão silenciosa, não eram mais o milionário e a enfermeira. Eram apenas 2 pessoas, conectadas por um ato de confiança e pela promessa de cura. Heitor lentamente começou a fazer os movimentos que o fisioterapeuta indicava, sua confiança crescendo a cada alongamento bem-sucedido. A sessão durou 20 minutos, mas para ele pareceu uma vida inteira. Quando terminaram, a exaustão que ele sentia era diferente. Não era a exaustão da dor e da frustração, mas a exaustão saudável do esforço físico, algo que ele sentia falta desesperadamente. A volta para a cadeira de rodas foi mais fácil, a resistência de Heitor quase inexistente. Enquanto Jéssica o secava com uma toalha macia, seus movimentos ainda profissionais e contidos, ele a observava em silêncio. Havia gratidão em seus olhos, uma emoção tão crua e aberta que o deixou desconfortável. Ele queria dizer algo, expressar o que aquela experiência significara para ele, mas as palavras não vinham. As palavras pareciam pequenas demais. Em vez disso, quando ela terminou de secar suas costas e se moveu para pegar sua camisa, sua mão se moveu, um gesto quase imperceptível, e seus dedos roçaram os dela. Foi um toque breve, acidental, mas intencional. Não havia pânico, não havia repulsa. Havia apenas o contato de pele com pele. Os olhos de Jéssica se arregalaram levemente em surpresa, e ela olhou para ele. O olhar dele era intenso, uma mistura de gratidão, confusão e algo mais, algo que ela não conseguia decifrar. "Obrigado, Jéssica", ele disse, e pela primeira vez, ele usou o nome dela. A formalidade de Senhorita Almeida havia se dissolvido na água da piscina. A palavra, o nome dela, soou como uma confissão, um reconhecimento da barreira que acabara de ser transposta. Aquele simples toque, aquele nome pronunciado de forma diferente, foi mais eloquente do que qualquer discurso. Foi a promessa de um novo começo, o início de uma jornada de cura que seria muito mais profunda e complexa do que apenas a recuperação física. Era a cura de uma alma que, graças à paciência e ao cuidado de uma enfermeira pura, estava lentamente reaprendendo a sentir. A palavra Jéssica, dita pela primeira vez sem o formal senhorita, ecoou pelos corredores silenciosos da mansão muito depois de ter sido pronunciada. Tornou-se a chave que abriu uma nova porta na relação entre eles. As sessões de hidroterapia se tornaram o ponto central de seus dias, um ritual sagrado de esforço, confiança e cura. Na água, as regras do mundo seco pareciam suspensas. Heitor, despido de suas roupas formais e da proteção de sua cadeira, era apenas um homem lutando para reconquistar seu corpo, e Jéssica era sua âncora, seu porto seguro. A cada sessão, ele se permitia um pouco mais. A hesitação inicial em soltar a barra deu lugar a uma confiança crescente em seu apoio. Ele aprendeu a antecipar o toque firme e seguro das mãos dela em suas costas, a sentir a forma como ela o guiava pelos exercícios com uma força que desmentia sua aparência delicada. O toque dela, antes uma fonte de terror,
estava sendo remapeado em sua mente. Deixou de ser sinônimo do metal frio e das mãos apressadas nos destroços do acidente para se tornar o calor da pele dela, a segurança de seu abraço terapêutico, o silêncio de sua compreensão. Fora da piscina, as mudanças eram mais sutis, mas igualmente significativas. Heitor começou a emergir de sua concha na biblioteca. Por vezes, ele se aventurava até a sala de estar ou a varanda, não mais apenas para observar o mundo de longe, mas como se estivesse testando sua própria capacidade de habitar sua casa novamente. Suas conversas com Jéssica começaram a florescer, timidamente. Deixaram de ser ordens e respostas funcionais para se tornarem trocas genuínas. Como foi seu dia, Jéssica? Ele perguntou certa tarde, a pergunta tão inesperada que a fez parar no meio do caminho. Ela o encarou surpresa, antes de um sorriso caloroso iluminar seu rosto. Foi tranquilo, senhor. Li um capítulo do meu livro e conversei com minha tia ao telefone. Heitor assentiu, processando a pequena janela que ela abrira para sua vida. Tia, livro. Detalhe simples de uma existência normal que para ele parecia pertencer a outro universo. E do que se trata o livro? Ele insistiu, uma curiosidade genuína em sua voz. Aquele pequeno diálogo foi o primeiro de muitos. Ele passou a perguntar sobre a tia dela, sobre o bairro onde ela crescera, sobre seus sonhos antes de se tornar enfermeira. Cada resposta que ela dava pintava um quadro mais completo da mulher que estava lentamente demolindo suas defesas. Jéssica, por sua vez, sentia seu coração amolecer a cada nova interação. O homem que ela conhecera, frio e amargo, estava dando lugar a alguém complexo, inteligente e sob a casca de dor surpreendentemente sensível. A compaixão profissional que sentia por ele começou a se entrelaçar com um afeto pessoal, uma ternura que a assustava e a encantava. Ela se repreendia em silêncio, lembrando a si mesma dos limites profissionais, mas era difícil ignorar o calor que se espalhava em seu peito quando ele sorria, um sorriso raro e contido, mas que transformava completamente seu rosto. A governanta, Matilde, observava a transformação de longe, com olhos de águia. Ela, que servia a família Montenegro há mais de 30 anos e vira Heitor crescer, sofria em silêncio com a reclusão dele. Inicialmente cética em relação a Jéssica, como fora com todas as outras, sua perspectiva começou a mudar. Ela via o patrão comendo as refeições que a enfermeira lhe levava. Ouviu os primeiros acordes de piano em anos. E o mais chocante de tudo, viu a porta da área da piscina, antes um mausoléu aquático, ser usada regularmente. Certa manhã, Matilde encontrou Jéssica na cozinha, preparando o chá de Heitor. A expressão da governanta era, como sempre, severa, mas seus olhos continham um brilho diferente. O menino, o senhor Heitor, ele parece melhor, disse ela, a voz baixa, quase uma confissão. O que quer que esteja fazendo, menina, está funcionando. Continue. Vindo de Matilde, aquilo era o equivalente a um elogio rasgado. Jéssica sentiu uma onda de gratidão. Eu só estou fazendo o meu trabalho, senhora Matilde. Ele é um homem muito forte. Matilde deu um raro e pequeno sorriso. Ele era, antes de tudo, você o faz se lembrar disso. Aquele breve momento de cumplicidade feminina fortaleceu a determinação de Jéssica. Ela não estava mais sozinha em sua missão. Uma noite, a tranquilidade da mansão foi quebrada por um grito aterrorizado vindo do quarto de Heitor. Não era um grito de dor física, mas de puro pavor. Jéssica, cujo sono se tornara mais leve desde que começara a trabalhar ali, saltou da cama e correu para o quarto dele. Ela o encontrou sentado na cama, o corpo tremendo, os olhos arregalados de horror, fixos em um ponto invisível na escuridão. Ele estava encharcado de suor, a respiração ofegante. Era o pesadelo, o mesmo que o assombrava há 5 anos. Senhor Heitor, ela chamou suavemente, acendendo o abajur. A luz suave revelou a agonia em seu rosto. Foi só um pesadelo. O senhor está seguro. Não toque em mim, ele rosnou, um reflexo pavloviano, mas sua voz estava quebrada pelo medo. Ele recuou na cama, tentando se afastar dela, de tudo. Jéssica parou, as mãos erguidas em um gesto apaziguador. Eu não vou tocar. Apenas respire. Olhe para mim, Heitor. Ela usou seu nome de forma deliberada.
uma âncora para trazê-lo de volta do abismo de sua memória. Olhe ao redor. Você está no seu quarto, na sua cama. A tempestade não está aqui. O acidente acabou. Já passou. Suas palavras eram um bálsamo, uma contagem regressiva para a realidade. Lentamente, o pânico nos olhos dele começou a diminuir, substituído por uma exaustão profunda e uma vergonha avassaladora. Ele baixou o rosto, escondendo-o nas mãos. Eu sou patético, ele sussurrou a voz abafada. Não, o senhor não é, ela respondeu, sua voz firme. O senhor é um sobrevivente lidando com um trauma profundo. Não há nada de patético nisso. Ela se aproximou da cama e sentou-se na beirada, mantendo uma distância segura, mas sua presença era um conforto sólido na escuridão. Eles ficaram em silêncio por um longo tempo, o único som sendo a respiração de Heitor, que gradualmente voltava ao normal. Naquele dia, ele começou, a voz rouca, sem tirar as mãos do rosto. Estava chovendo, igual aquela noite da tempestade. Eu estava discutindo com ela no carro, minha noiva na época, uma discussão estúpida, sobre o futuro, sobre meus negócios, sobre eu nunca ter tempo. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Jéssica ouvia, o coração apertado, sabendo que ele estava prestes a lhe confiar um pedaço de sua alma ferida. Eu perdi o controle do carro na curva. Ele capotou várias vezes. Quando parou, eu estava consciente, ela não. O carro começou a pegar fogo. Eu não conseguia me mover, minhas pernas estavam presas, e as mãos dela, a mão dela estava sobre a minha, fria. Eu tentei puxá-la, tentei acordá-la, mas não consegui. Os socorristas chegaram. Eles tiveram que me puxar, me arrancar dos destroços. O toque deles parecia que estava me rasgando, me separando dela. Desde então, todo toque me leva de volta para aquele momento, para a mão fria dela na minha. As lágrimas escorriam pelo rosto de Jéssica enquanto ela ouvia a confissão devastadora. Toda a sua aversão, sua raiva, sua reclusão, tudo fazia sentido agora. Não era apenas a dor física do acidente, era a dor da perda, a culpa do sobrevivente, o trauma de ter seu último contato com a pessoa que amava, entrelaçado com a agonia de sua própria lesão. Ela entendia agora por que o toque de uma mulher em particular era tão insuportável para ele. Ele não a estava rejeitando. Estava rejeitando a memória da noiva que perdera. A dor dela por ele era imensa. Uma onda de empatia que quase a deixou sem fôlego. Lentamente, ela estendeu a mão não para tocá-lo, mas a deixou pairando no espaço entre eles uma oferta silenciosa. Heitor ergueu o rosto, os olhos vermelhos e marcados pela dor. Ele olhou para a mão dela. Uma mão pequena, de dedos finos, mas que para ele representava força e segurança. A mão que o segurava na piscina. A mão que o ajudara a se levantar do chão. Uma mão quente, viva. Com uma hesitação que parecia durar uma eternidade, ele moveu sua própria mão e a colocou sobre a dela. Seus dedos se entrelaçaram. O contato foi elétrico, mas desta vez a corrente não trazia pânico. Trazia uma conexão profunda, uma partilha silenciosa de dor e de consolo. A mão dela era quente, real. Não era a memória fria que o assombrava. Era o presente. Era Jéssica. Ele apertou a mão dela com força, como um homem que se afoga se agarra a um bote salva-vidas. E pela primeira vez desde o acidente, ele não estava sozinho em sua dor. As lágrimas que ele segurara por 5 longos anos finalmente vieram, silenciosas e amargas, escorrendo por seu rosto enquanto ele se agarrava à mão da única pessoa que conseguira atravessar o inferno de suas memórias para encontrá-lo do outro lado. Jéssica não disse nada. As palavras eram desnecessárias. Ela apenas apertou a mão dele de volta, suas próprias lágrimas caindo em solidariedade silenciosa. Permaneceu sentada ao lado dele na penumbra, segurando sua mão, até que seus soluços diminuíssem e a exaustão finalmente o levasse para um sono sem sonhos, a primeira noite de paz em 5 anos. Quando ela finalmente se levantou para sair, ele não soltou sua mão. Fique, ele sussurrou, a voz rouca de sono e emoção. Por favor. Ela olhou para o rosto dele, agora sereno no sono, para a mão dele que segurava a sua com uma confiança infantil. Seu coração deu um salto. Sabia que deveria voltar para seu quarto, que deveria manter a distância profissional,
Mas como poderia? Ela puxou uma poltrona para perto da cama, sentou-se e, com suas mãos ainda unidas, velou pelo sono dele pelo resto da noite. Naquele quarto, naquela noite, as fronteiras entre enfermeira e paciente, entre cuidadora e cuidada, se dissolveram completamente, dando lugar a algo muito mais profundo e transformador. Era o início da cura de Heitor, e talvez o início do amor. A manhã seguinte, a confissão de Heitor nasceu diferente. O sol que se filtrava pelas janelas da mansão parecia carregar uma nova promessa, e o silêncio, antes um sinônimo de solidão, agora parecia preenchido por sentimentos não ditos. Quando Jéssica entrou na biblioteca com a bandeja de café da manhã de Heitor, encontrou-o já desperto, sentado em sua cadeira de rodas perto da janela. Havia uma quietude nele que ela nunca vira antes, uma ausência da tensão habitual em seus ombros. Seus olhos se encontraram, e uma onda de constrangimento e intimidade passou entre eles. A imagem da mão dele segurando a dela durante a noite estava vívida na mente de ambos. Foi ele quem quebrou o silêncio, a voz rouca, mas suave. "Bom dia, Jéssica." "Bom dia, Sr. Heitor." Ela respondeu, o senhor, soando estranho e formal depois da intimidade da noite anterior. Heitor franziu a testa levemente. "Acho que depois de ontem à noite, você pode me chamar apenas de Heitor." Um sorriso tímido brotou nos lábios de Jéssica. "Bom dia, Heitor." A troca foi simples, mas monumental. Era a demolição oficial da última barreira formal entre eles. A partir daquele dia, a dinâmica de seu relacionamento se transformou. O toque, antes um tabu, tornou-se uma nova linguagem. Começou de forma hesitante. A mão dele roçando a dela quando ela lhe entregava um copo d'água. Os dedos dela demorando-se um segundo a mais em seu braço para estabilizá-lo. Logo esses toques se tornaram mais ousados e naturais. Era Heitor agora quem iniciava o contato, buscando a mão dela para um aperto tranquilizador durante um momento de dor, ou simplesmente tocando seu braço para chamar sua atenção. Cada toque era uma afirmação da confiança que ele depositava nela. Uma celebração silenciosa da vitória sobre seus demônios. Inspirado por uma esperança que ele não sentia há anos, Heitor mergulhou de cabeça em sua recuperação. Ele não apenas participava da fisioterapia, ele a atacava com uma determinação feroz. Pedia a Jéssica por sessões extras na piscina, testando seus limites, deleitando-se com a sensação de seus músculos respondendo, mesmo que fracamente. A dor ainda estava lá, uma companheira constante, mas agora era uma dor com propósito, a dor do esforço e não do desespero. O piano na sala de música voltou à vida. As melodias hesitantes e melancólicas deram lugar a peças mais complexas e esperançosas. Jéssica costumava sentar-se em uma poltrona no canto da sala, apenas ouvindo. A música dele era uma janela para sua alma. Ela podia ouvir sua luta, sua dor, mas também sua resiliência e a alegria que começava a desabrochar. Ele estava se curando, e a música era a trilha sonora de sua transformação. Certa tarde, depois de terminar de tocar uma sonata de Chopin, com uma fluidez que a deixou maravilhada, ele se virou para ela, um raro e genuíno sorriso iluminando seu rosto. "Eu não tocava essa peça inteira desde antes", disse ele. "Obrigado por me ouvir." "Eu poderia ouvi-lo tocar o dia todo", ela respondeu, a sinceridade em sua voz fazendo o sorriso dele se alargar. Enquanto Heitor florescia, Jéssica travava sua própria batalha interna. Seus sentimentos por ele haviam se aprofundado, transformando-se em um amor tão real e poderoso que chegava a doer. Ela amava o homem que ele estava se tornando, mais forte, mais aberto, mais feliz. Mas também amava o homem que ele fora, o homem quebrado e vulnerável que ela conhecera na biblioteca, o homem que lhe confiara seus medos mais sombrios. A alegria que sentia por seu progresso era tingida por uma ansiedade secreta. Ela era sua enfermeira. Seu papel em sua vida era, por definição, temporário. O que aconteceria quando ele não precisasse mais dela? Quando estivesse totalmente recuperado, curado de seus traumas, ele ainda a veria como a mulher por quem seus olhos brilhavam agora. Ou ela se tornaria apenas uma lembrança de uma fase difícil de sua vida, o medo de ser deixada para trás, de se tornar uma nota de rodapé na história de sua recuperação, era um nó constante em sua garganta.
Ela compartilhava algumas dessas ansiedades em suas ligações com a tia, que com sua sabedoria simples lhe dizia: "Minha filha, o amor não se planeja, ele acontece. Você não foi apenas a enfermeira dele, você foi a cura dele. E isso é algo que um homem de verdade jamais esquece. Apenas viva o presente e confie no seu coração." Heitor, percebendo as sombras que por vezes cruzavam o rosto de Jéssica, sentiu um desejo crescente de tirá-la daquele papel de cuidadora e simplesmente estar com ela. Ele queria conhecê-la fora do contexto de sua doença. Certa noite, ele fez um pedido surpreendente. "Jéssica, você jantaria comigo esta noite? Não como minha enfermeira, mas como minha convidada." Jéssica ficou sem palavras. Um jantar. Era algo tão normal, tão parecido com um encontro. "Eu adoraria, Heitor." Naquela noite, a equipe da mansão, sob as instruções discretas de Heitor, preparou uma mesa para 2 na varanda, com velas e flores. Jéssica trocou seu uniforme por um vestido simples, azul, que sua tia lhe dera de presente e que realçava a cor de seus olhos. Quando ela apareceu, Heitor, que também trocara suas roupas casuais por uma camisa elegante, ficou sem ar. Ele nunca a vira fora do uniforme. Ela estava linda e a visão dela ali não como sua enfermeira, mas como a mulher por quem ele estava se apaixonando, solidificou algo em seu coração. O jantar foi mágico. Eles não falaram sobre medicamentos ou fisioterapia. Falaram sobre livros, música, viagens que sonhavam fazer. Heitor contou-lhe sobre suas aventuras antes do acidente, sobre escalar montanhas e velejar por oceanos, e pela primeira vez ele falou sobre seu passado sem que a sombra da tragédia o consumisse. Jéssica, por sua vez, falou sobre seus sonhos simples: ter um pequeno jardim, adotar um cachorro, talvez um dia viajar para ver a neve. Ele a ouvia com uma atenção que a fazia se sentir a pessoa mais fascinante do mundo. As semanas se transformaram em meses, e a mansão, antes uma fortaleza de dor, tornou-se um santuário de amor nascente. A relação deles era um segredo aberto dentro das paredes da propriedade. Matilde observava com aprovação silenciosa, garantindo que o casal tivesse sua privacidade. A intimidade física entre eles crescia a cada dia, mas de uma forma terna e casta. Mãos que se buscavam, um braço que a envolvia pelos ombros enquanto liam juntos no sofá, um beijo casto que ele depositava em sua testa antes de dormir. Havia uma dança de hesitação e desejo entre eles. Ambos sentiam a atração magnética, a tensão que crepitava no ar sempre que estavam próximos. Mas havia também um medo subjacente. Heitor temia apressar as coisas, assustá-la com a intensidade de seus sentimentos. Jéssica, por sua vez, temia que um passo adiante pudesse quebrar o equilíbrio perfeito que haviam encontrado. O momento que mudou tudo aconteceu em uma noite chuvosa, muito parecida com a noite em que se conheceram de verdade. Eles estavam na sala de música. Heitor estava ao piano, tocando uma peça que ele mesmo compusera. Era uma melodia que começava melancólica e hesitante, mas que crescia em força e paixão, transformando-se em uma declaração de amor e esperança. Jéssica estava sentada perto, os olhos fechados, deixando a música envolvê-la. Quando o último acorde vibrou e desapareceu no ar, um silêncio carregado de emoção preencheu a sala. Jéssica abriu os olhos e eles estavam cheios de lágrimas. "Isso foi..." ela começou, mas não conseguiu encontrar as palavras. "Para você", ele disse, a voz baixa e intensa. "Eu a chamei de o despertar de Jéssica, porque foi isso que você fez. Você me despertou." Ele estendeu a mão para ela. Ela se levantou e caminhou até ele, colocando sua mão na dele. Ele a puxou gentilmente para perto, para o espaço entre seus joelhos e o piano. Ele ainda estava sentado, e ela estava de pé diante dele. Seus rostos estavam na mesma altura. Ele ergueu a outra mão e tocou o rosto dela, seu polegar traçando a linha de sua mandíbula, enxugando uma lágrima solitária que escorrera por sua bochecha. O toque era reverente, cheio de um amor e gratidão que ele não conseguia mais conter em palavras. "Jéssica", ele sussurrou, seu nome uma prece em seus lábios. "Você me salvou. De todas as formas que uma pessoa pode ser salva." "Nós nos salvamos, Heitor", ela respondeu, a voz embargada. E então, o mundo pareceu parar. Heitor inclinou-se para a frente e o espaço entre eles desapareceu.
Seus lábios se encontraram em um beijo que não foi de paixão avassaladora, mas de uma ternura infinita. Foi um beijo de reconhecimento, de alívio, a culminação de meses de cuidados, confiança e amor não dito. Era suave, hesitante no início, como se ambos tivessem medo de quebrar a santidade do momento. Mas então, a profundidade de seus sentimentos veio à tona, e o beijo se aprofundou, uma entrega mútua, uma promessa silenciosa. Para Heitor, era o primeiro beijo em mais de 5 anos, um ato que ele pensou que nunca mais experimentaria. E não havia dor, não havia memória. Havia apenas Jéssica, o sabor doce de seus lábios, o calor de sua alma. Para Jéssica, era a resposta para todas as suas dúvidas, a confirmação de que o que eles tinham era real, profundo e recíproco. Quando finalmente se afastaram, ofegantes, eles se olharam nos olhos e tudo havia mudado. A linha final havia sido cruzada. Não havia mais paciente e enfermeira. Havia apenas Heitor e Jéssica, um homem e uma mulher que haviam encontrado um no outro a cura e o amor. Eu amo você, Jéssica, ele disse, as palavras fluindo com uma certeza que vinha do fundo de sua alma. Eu amo você, Heitor, ela respondeu, o coração transbordando de uma felicidade que ela nunca pensou ser possível. O futuro ainda era incerto, cheio de desafios que teriam que enfrentar juntos. Mas, naquele momento, no santuário da sala de música, com a chuva batendo suavemente na janela, nada mais importava. Eles haviam encontrado o caminho um para o outro através da escuridão, e agora, de mãos dadas, estavam prontos para caminhar em direção à luz. O primeiro beijo foi como a quebra de uma represa. A ternura contida e o amor represado por meses fluíram livremente, transformando a atmosfera da mansão para sempre. Nos dias que se seguiram, Heitor e Jéssica exploraram seu novo relacionamento com a alegria e a admiração de quem descobre um mundo novo. A mansão, antes um casulo de silêncio, agora ecoava com risadas. As refeições eram partilhadas, não na formalidade da sala de jantar, mas na cozinha enquanto cozinhavam juntos, ou em piqueniques improvisados nos vastos jardins da propriedade, que Heitor agora explorava com um entusiasmo renovado. Ele, que antes se sentia um prisioneiro em sua própria casa, agora a via como um santuário que compartilharia com a mulher que amava. Jéssica, por sua vez, sentia-se como se estivesse vivendo um sonho. As inseguranças sobre seu papel na vida dele se dissiparam, substituídas pela certeza de seu amor. Heitor a fazia sentir-se amada, valorizada e vista de uma forma que ela nunca imaginara. Ele não era apenas seu amante, era seu melhor amigo, seu confidente, seu maior admirador. A primeira pessoa a quem contaram oficialmente foi Matilde. Heitor chamou-a à biblioteca, segurando a mão de Jéssica. A governanta entrou com sua expressão neutra de sempre, mas seus olhos experientes imediatamente notaram as mãos unidas. Matilde, começou Heitor, a voz firme e feliz. Jéssica e eu estamos juntos, e eu queria que você fosse a primeira a saber. Ela não é mais minha enfermeira. Ela é tudo para mim. Matilde olhou de um para o outro, e pela primeira vez em anos, Jéssica viu a máscara de severidade da governanta derreter completamente, revelando uma emoção genuína. Lágrimas brilharam nos cantos de seus olhos. Eu sempre soube que esta menina era diferente, disse ela, a voz embargada. Que Deus abençoe vocês, meus meninos. Já estava na hora desta casa ter um pouco de felicidade. A bênção de Matilde significou o mundo para eles. Um selo de aprovação da mulher que era o coração pulsante daquele lar. O próximo passo era mais assustador: enfrentar o mundo exterior. Heitor, que não saía dos portões de sua propriedade há 5 anos, exceto por visitas médicas inevitáveis, decidiu que era hora. Ele queria levar Jéssica para um encontro de verdade. Escolheram um pequeno restaurante italiano, aninhado em uma rua tranquila da cidade, conhecido por sua discrição. A preparação para a saída foi um evento em si. Heitor sentia uma ansiedade que não experimentava há anos, mas a mão de Jéssica na sua era um calmante constante. Quando o carro passou pelos portões da mansão, ele não olhou para trás. Olhou para a mulher ao seu lado, seu futuro. O jantar foi um sucesso. Houve alguns olhares curiosos,
Mas a felicidade que irradiava do casal parecia criar uma bolha protetora ao redor deles. Para Heitor, o simples ato de sentar-se em um restaurante, pedir uma refeição e conversar com a mulher que amava foi uma vitória retumbante, um passo gigantesco de volta à vida. No entanto, o passado de Heitor ainda tinha uma última sombra para lançar. Seu irmão mais novo, Ricardo, um homem pragmático e um tanto cínico que administrava parte dos negócios da família, decidiu fazer uma visita surpresa após ouvir rumores sobre a milagrosa recuperação de Heitor. Ricardo encontrou o casal no jardim de inverno, rindo enquanto tentavam montar um quebra-cabeça complicado. A felicidade genuína de Heitor pareceu desconcertá-lo. Após as gentilezas iniciais, Ricardo pediu para falar com o irmão a sós. "Heitor, que bom vê-lo tão bem", começou ele, hesitante. "Mas preciso ser honesto. Esta situação com a enfermeira não lhe parece um pouco conveniente? Ela é jovem, bonita. Você é incrivelmente rico. Não acha que pode estar sendo ingênuo?" A acusação venenosa pairou no ar. Anos atrás, tal comentário teria enviado o Heitor para uma espiral de raiva e isolamento. Mas o Heitor de agora era diferente. Ele olhou para o irmão com calma, uma decepção serena em seus olhos. "Ricardo, eu entendo seu cinismo. É o mundo em que vivemos. Mas você está errado", disse ele, a voz firme. "Jéssica entrou nesta casa quando eu era um homem quebrado, amargo, que afastava a todos. Ela não viu minha conta bancária. Ela viu minha dor. Ela me deu paciência quando eu lhe dei raiva. Deu-me cuidado quando eu lhe dei indiferença. Ela não me salvou com um milagre. Ela me salvou com compaixão e amor, algo que o dinheiro não pode comprar. Ela não está comigo pela minha fortuna. Eu é que sou o sortudo por estar com ela. Se você não consegue ver isso, então sinto muito por você." A defesa apaixonada e inabalável de Heitor deixou Ricardo sem palavras. Quando Jéssica voltou ao cômodo, Heitor estendeu a mão para ela, puxando-a para seu lado em um gesto de posse e orgulho. O amor deles não precisava da aprovação de mais ninguém. Ele se bastava. Com o passar dos meses, a força de Heitor cresceu exponencialmente. Ele já conseguia dar alguns passos com o auxílio de muletas, um feito que os médicos consideravam quase impossível. E com essa força redescoberta, uma certeza se cristalizou em sua mente. Ele não conseguia mais imaginar um único dia de sua vida sem Jéssica. O pedido de casamento aconteceu em uma tarde de primavera, no lugar onde tudo realmente começou, à beira da piscina. Ela havia se tornado o símbolo de sua rendição e de seu renascimento. Ele a levou até lá, o coração batendo forte no peito. "Jéssica", ele começou, a voz carregada de emoção. "Neste lugar eu estava apavorado, eu me sentia fraco, exposto, e você entrou na água comigo. Você me segurou quando eu pensei que ia afundar. Você tem feito isso todos os dias desde então." Ele então fez algo que a deixou sem fôlego. Apoiando-se firmemente em suas muletas, com um esforço tremendo, ele se levantou. Ficou de pé diante dela, um pouco instável, mas ereto. Era a primeira vez que ela o via totalmente de pé. Lágrimas brotaram nos olhos dela. "Heitor", ela sussurrou maravilhada. Ele soltou uma das muletas que se apoiou contra sua cadeira e, com a mão livre, tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. "Eu sei que não posso me ajoelhar, mas espero que ficar de pé diante de você seja suficiente para mostrar o quanto eu te amo", disse ele, a voz embargada. Ele abriu a caixa, revelando um anel de diamante simples e elegante. "Jéssica Almeida, você me ensinou a viver de novo, a sentir de novo e a amar de novo. Você é minha cura, meu coração, meu tudo. Quer se casar comigo?" As lágrimas de Jéssica agora eram de pura felicidade. "Sim", ela soluçou, rindo e chorando ao mesmo tempo. "Sim, 1000 vezes sim." Ele deslizou o anel em seu dedo, e ela se jogou em seus braços, beijando-o com todo o amor que sentia, seu abraço o firmando e o apoiando como sempre fizera. O casamento foi uma cerimônia íntima e linda, realizada nos jardins da mansão, com apenas a tia de Jéssica, Matilde e Ricardo, que pedira desculpas sinceras, e alguns amigos próximos presentes. A felicidade do casal era tão contagiante que parecia fazer as próprias flores brilharem mais. A vida na mansão Montenegro foi completamente transformada.
Onde antes reinava o silêncio, agora havia o som de música, risadas e logo o som de pezinhos correndo pelos corredores. 1 ano após o casamento, Jéssica deu à luz gêmeos, um menino e uma menina, a quem chamaram de Lucas e Sofia. Heitor foi um pai extraordinariamente dedicado. O homem que antes não suportava ser tocado, agora encontrava sua maior alegria em segurar seus filhos nos braços, em sentir a pele macia deles contra a sua, em ninar cada um deles para dormir. O toque, antes uma fonte de agonia, agora era a mais pura expressão de seu amor paterno. A mansão tornou-se um lar vibrante e feliz. Brinquedos coloridos espalhavam-se pela sala de estar, e os jardins tornaram-se um playground. Heitor, embora ainda precisasse de sua cadeira de rodas para longas distâncias, conseguia andar pela casa com suas muletas, participando ativamente de cada momento da vida de seus filhos. Anos mais tarde, em uma tarde ensolarada, Heitor e Jéssica observavam Lucas e Sofia, agora com 5 anos, correndo pelo jardim, suas risadas flutuando no ar. Heitor estava sentado em sua cadeira na varanda e Jéssica estava ao seu lado, a cabeça apoiada em seu ombro, suas mãos entrelaçadas. Ele olhou para o rosto da esposa, para os olhos castanhos que ainda o olhavam com o mesmo amor e ternura. "Lembra-se do primeiro dia em que você chegou aqui?" Ele perguntou suavemente. "Eu era um homem tão amargo." "Eu não via um homem amargo," ela respondeu, apertando sua mão. "Eu via um homem que precisava de alguém para segurar sua mão no escuro. E eu seguraria sua mão por 1000 vidas, Heitor." Ele a beijou, um beijo profundo, cheio da história e do amor que haviam construído juntos. Ele olhou para seus filhos, para o lar que haviam criado, para a mulher que era o centro de seu universo. A enfermeira pura que fora contratada para cuidar de um milionário quebrado não apenas curou suas feridas físicas e emocionais, ela havia ressuscitado sua alma. Juntos eles haviam construído uma família e uma felicidade que era mais forte do que qualquer trauma, mais valiosa do que qualquer fortuna. O amor deles era a prova de que mesmo as noites mais escuras podem dar lugar a um amanhecer glorioso, e que o toque certo, no momento certo, pode, de fato, despertar tudo o que se pensava ter perdido para sempre. E assim, termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.